Olá, seja bem-vindo ao curso Estelar, eu sou o professor Jorge Gama e nesse vídeo nós vamos estudar a equação reduzida e a equação geral de uma circunferência. Na geometria analítica, a circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes de um ponto fixo e esse ponto fixo é o centro da circunferência. Então vamos considerar aqui uma circunferência num plano cartesiano e vamos entender como eu vou aplicar uma equação em cima desse padrão, em cima dessa regularidade, né? Ou seja, todos os pontos serem equidistantes de um ponto fixo, eu posso aproveitar essa informação e montar ali, através da distância de dois pontos, para representar o raio, uma equação reduzida. Vamos ver? Eu considerei uma circunferência, tá? De centro AB. Lembre que esse ponto é fixo, então o centro eu não vou poder mexer. O x dele é A. E o y dele é B. Mas esses pontos aqui da circunferência eu tenho infinitas possibilidades. Se tem infinitas possibilidades, eu vou pegar um ponto para representar todos os pontos dessa curva. Eu peguei o ponto genérico x, y. O fato de eu ter escolhido x e y, qualquer valor de x e y que eu colocar aqui vai mudando de posição e sempre mantendo a mesma distância para o centro. Se eu respeitar a equação, se eu respeitar a condição da distância desses dois pontos, representar o raio. A distância entre esses dois pontos representa o raio dessa circunferência. Professor, se distância de dois pontos representa o raio, eu posso pegar a informação de que a abscissa desse ponto genérico x, e a ordenada desse ponto genérico y, e eu prolongando aqui essa informação, que é y do centro, eu vou acabar formando um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, um dos catetos é a distância de x do centro até o x genérico. Essa distância eu posso encontrar com a variação de x, delta x. É um dos catetos. Delta y vai representar o outro cateto, porque é a distância do y do centro até o y genérico. Professor, assim formando um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Mas vou colocar os catetos primeiro. A soma dos quadrados dos catetos é o quadrado da hipotenusa. Observa que essa equação é a mesma forma que nós aplicamos na distância de dois pontos. É só voltar aí no vídeo 2, tá? De geometria analítica, distância de dois pontos, para ver se a aplicação é ou não a mesma. E porque eu estou aplicando distância de dois pontos como sendo uma hipotenusa. Tudo bem? Variação de x é final menos inicial. Então é x menos xa. O x aqui do centro vale A. Mais y menos b. O y do centro vale b. Ao quadrado igual r ao quadrado. Esta equação é conhecida como equação reduzida da circunferência. Então, se você pegar uma questão na prova da UEMA e perceber que ela está nesse formato, por exemplo, se numa questão, na prova da UEMA, tiver nesse padrão, nesse formato, ele está te dando a equação reduzida da circunferência, que está mostrando aqui o nosso cateto elevado ao quadrado, nosso outro cateto ao quadrado e a hipotenusa ao quadrado. Como é que eu faço, então, para descobrir quais são as coordenadas do centro e o raio? Aqui o raio vai ser o quadrado de R, está dando 49. Então, eu vou poder encontrar quem é esse raio. Continuando, para resolver encontrar as coordenadas do centro e o raio, basta eu fazer uma comparação. Como assim, professor? Quem está no lugar do menos A? Aí você pega e destaca. Quem está no lugar do menos A é o menos 4. Então, se o menos A foi substituído por menos 4, então A vale 4. Pega com sinal e tudo, tá? Quem está no lugar do menos B? É o menos 3. Então, pegando menos B igual a menos 3, nós vamos ter que B é igual a 3. Então, já encontrei as coordenadas do centro. O x do centro vale 4 e o y do centro vale 3.
Está faltando encontrar quem, professor? O raio. Claro que essa circunferência não é essa que nós estamos trabalhando. A circunferência que nós estamos trabalhando ali, professor, com certeza é maior que essa. Por quê, professor? Porque aqui o raio está mostrando menor que 3. Ó. E o raio ali para a gente vai ser 7, tá? Que é só uma ilustração. Então, vamos já representar de forma adequada como seria aquela nossa circunferência, tá? Vou descobrir primeiro o raio e a gente volta modificando essa circunferência para respeitar dentro da escala aquele raio que nós vamos encontrar agora. Qual, professor? Quem está no lugar de r ao quadrado é o 49. E r ao quadrado sendo 49, basta calcular a raiz. E raiz de 49 é 7. Então, já sei que o raio é 7. Vamos, então, desenhar essa circunferência, tá? Representando aí nossa circunferência, tá? Com o centro x é 4 e o y é 3. 4 e 3. E nosso raio vale 7. Então, representada a circunferência, mas pode ser o inverso. Ele pode te dar a circunferência e pedir a equação. Vamos pensar dessa maneira, professor. Eu vou, a partir da figura, encontrar a equação. E da equação, né, nós já sabemos voltar para a figura. Vamos lá, então. Peguei novamente nossa circunferência, tá? De centro AB e raio R. Professor, nesse caso, eu vou aplicar novamente a distância de 2 pontos, que é a distância do centro até um ponto genérico XY. Exatamente. Desta forma, eu vou obter a equação reduzida, já sabemos disso. Mas olha o que eu vou fazer. Como eu sei que Δx ao quadrado mais Δy ao quadrado é igual a raio ao quadrado, eu vou desenvolver a variação de x, que é x genérico menos o x do centro ao quadrado, y genérico menos y do centro, que é b, ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Vou desenvolver esse produto notável, que é o quadrado da diferença, tá? Que é multiplicar x menos a com x menos a, que vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Observe que eu tenho um termo do primeiro grau, tenho um termo do segundo grau, tenho um termo independente aqui. Mais quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, b vezes y, mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado. Isso tudo é igual a r ao quadrado. Então, eu vou colocar primeiro os termos, tá, de grau 2, né, que são elevados ao quadrado, depois eu coloco aqueles que têm grau 1, que é aquele que não aparece o expoente, tá? Lembra que aqui o importante para a gente é o x e o y, tá? Para botar a ordem do grau. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha só, uma das condições para que seja uma equação de circunferência, uma das condições, tem outras. Mas eu não vou me preocupar com as condições, tá, de ser circunferência, não. Sempre vou considerar como circunferência. Pelo menos nos exemplos que nós vamos fazer, tá? Então, uma das condições é essa, não preciso colocar. Menos 2 vezes ax, menos 2 vezes by. Agora, aqueles termos independentes, que não tem nem x e nem y, que é o a ao quadrado, mais b ao quadrado, e o r que está no segundo membro, vai negativo, menos r ao quadrado. Isso tudo igual a zero. Então, na hora que te derem uma equação neste formato, o que tiver multiplicando o x foi exatamente encontrado quando você pegou menos o dobro do x do centro. Então, aqui nunca vai aparecer o x do centro, não. Vai aparecer um número, um resultado da multiplicação dele com menos 2. Então, como é que eu faço para aparecer o x do centro? Se você multiplicou por menos 2 e deu isso, para desfazer essa multiplicação, basta dividir por menos 2. Da mesma forma aqui no 2b. É menos o dobro do y do centro. Então, basta dividir também por menos 2. Ao fazer essa divisão, vou encontrar quem é b e vou encontrar quem é a. Simplesmente dividindo por menos 2. Vai aparecer um número aqui, tá? Só um número. É o termo independente. E eu sei que ele saiu de que resultado, professor? Depois que eu encontrei o a e o b, eu elevo ao quadrado e somo. Depois subtraio com o quadrado do raio. Vai dar um único número aqui. Esse número vai aparecer na questão. Então, vai ficar, professor, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado será nosso termo independente, tá? Que a questão vai te dar. Tudo bem? Então, essa é a forma da gente encontrar o centro e o raio
de uma equação geral da circunferência. Vamos ver um exemplo? Lembre que essa equação só apareceu, essa equação geral da circunferência, porque nós fizemos o quê? Elevamos ao quadrado a diferença, né, do x genérico com o x do centro, o y genérico com o y do centro, elevamos ao quadrado, somamos, igualando ao quadrado do raio. Deu essa equação. Professor, lembrando que esse coeficiente de x só apareceu porque você pegou menos 2 vezes o x do centro. Esse coeficiente de y só apareceu porque você pegou menos 2 vezes o y do centro. Nesse caso, professor, como é que eu faço para descobrir quem é o x do centro? Que nós representamos pela letra A. Basta dividir por menos 2, porque foi por isso que ele foi multiplicado pelo menos 2. E menos 12 dividido por menos 2, menos com menos dá mais, e 12 dividido por 2 dá 6. Vou dividir por menos 2 agora o do y. Menos com menos dá mais, 2 dividido por 2 vai dar 1. Encontrei aqui o nosso y do centro, que vale 1. E o termo independente, esta relação eu tenho que guardar. Que ela surgiu de quem? Do quadrado do x do centro, mais o quadrado do y do centro, menos o quadrado do raio. Esse é o termo independente, ele está valendo aqui 27. O A, eu sei que é 6, boto 6 ao quadrado. O B, eu sei que é 1 ao quadrado, menos r ao quadrado. Então, ficou 27 igual a 36, mais 1, menos r ao quadrado. Jogo r ao quadrado para o primeiro membro, ele fica positivo. Jogo 27 para o segundo, só que lá já tem 36 mais 1, que é 37. Só que o 27 passou com o sinal trocado, então nossa raiz será... Eu vou pegar o expoente e transformar no índice do radical. E 37 menos 27 dá 10. Então, nosso raio vale raiz de 10. Encontramos, então, as coordenadas do centro. E o raio está tendo uma equação aqui geral. Fizemos isso também com uma equação reduzida. Espero que você tenha entendido. Até a próxima aula.